Olá, amados, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês para abordar um pouco aí a respeito de uma coisa que é muito importante aí no processo não só do nosso autoconhecimento, mas também dentro de qualquer processo mágico ou de qualquer processo executório aí que a gente vai fazer na vida, tá? Na verdade, o que eu vou comentar com vocês hoje, o que eu vou abordar com vocês hoje, é uma das coisas aí essenciais, primordiais para a prática de magia, para a gente entender um pouco que é, o que vem a ser aí também o ocultismo, né? É um processo que é muito abordado nas questões aí ocultistas, né? E mais do que isso, é para a gente entender também uma questão aí muito profunda, até dentro da religião mesmo, né? Na verdade, o que eu vou abordar hoje aqui com vocês, eu acredito, eu tenho para mim, que é uma das coisas aí mais importantes, tanto dentro do conhecimento aí religioso, né? Quanto dentro do conhecimento filosófico, magístico em si, e das filosofias aí esotéricas, né, no geral, tá? Na verdade, eu tenho isso para mim, que eu vou falar para vocês hoje, como o caminho principal da gente realmente descobrir a si mesmo. E descobrir a si mesmo aí dentro das filosofias, né, esotéricas, dentro das filosofias ocultistas, é conhecer a Deus, né? Quando você conhece a si mesmo, você conhece a Deus, tá? Então, o que eu vou abordar aqui hoje é o famoso estado de gnose, tá? A famosa gnose. O que vem a ser gnose? Então, a gente vai falar de gnose, tá, gente? Hoje não é de gnosticismo, não é de doutrinas gnósticas, tá? A gente vai falar especificamente do estado de gnose, tá? O estado de gnose, ele também é conhecido aí nas filosofias orientais, embora nas filosofias orientais isso tenha uma atribuição um pouco mais profunda, né? Como samadhi, tá? Que é um estado que a gente alcança ali com a nossa mente de unicidade, tá? Com o todo. É uma sabedoria muito profunda, mas conforme eu for explicando aqui para vocês, vocês vão perceber que é uma coisa muito simples e que acaba muitas vezes acontecendo sem querer no nosso dia a dia. Então vejam bem, o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês hoje, ele é muito forte, ele é muito importante, e eu vou pedir para vocês que vocês usem até isso com uma certa cautela, porque isso aqui é a base principal que está por trás de qualquer processo que você for fazer na tua vida, sendo mágico ou não, tá? Na verdade, gente, o estado, o nível da tua entrega, o quanto você chega e o quanto você pode atingir aí com o estado de gnose, é o que vai fazer a diferença entre algo bem feito, entre algo que se concretiza na tua vida ou não, tá? Muita gente pensa que esse estado, ele é apenas utilizado para a prática mágica, mas não, tá, gente? Pegando um exemplo aí bem básico aí para vocês. Quando uma pessoa ela é muito hiperfocada, quando ela está muito hiperfocada num objetivo ali da vida dela, você pode ter certeza que subconscientemente, né, ou conscientemente, porque tem muita gente que é assim e não sabe disso, né? Ela está assim provocando-se um estado alterado de consciência, ou seja, um estado de gnose. A gnose em si, ela significa isso, tá? Ela significa conhecimento, que seria esse propósito mais profundo dela, né? O que é esse conhecimento? É o realmente conhecer, o realmente se unir, né? Com essa capacidade mágica, com essa unicidade, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, assim, para a utilização prática no nosso dia a dia, vamos dizer que o estado de gnose nada mais é do que um estado alterado de consciência, certo?
O sentido mais profundo dessa palavra gnose realmente ele está associado a isso, esse conhecimento superior, essa capacidade, vamos dizer assim, de atingir a unicidade, de atingir aí um encontro, né, com você mesmo, um encontro com Deus, tá? Que é muito parecido ali com a definição de Samadhi, né, que é a iluminação, mas basicamente o estado de gnose para utilização prática ali, seja para você fazer um planejamento de um projeto ou mesmo para você fazer um processo mágico, o estado alterado de consciência, tá? Então, vamos partir daí, tá? Ah, Tati, mas como assim um estado alterado de consciência, né? Por que que eu preciso, por exemplo, entrar nesse estado alterado de consciência? No que ele pode me ajudar, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Quando eu era mais nova, vou contar por mim, tá? Quando eu era mais nova, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu comecei a estudar magia muito cedo, porque eu queria entender como as coisas funcionavam, eu queria ter um certo controle sobre as coisas que aconteciam na minha vida, e eu queria tentar me defender das coisas, eu queria ter um controle sobre as coisas que aconteciam comigo. Eu tenho uma certa mediunidade, né? Desde criança, eu vejo fantasma, não vejo toda hora, tá, gente? Não falo toda hora com fantasminha, não é assim que funciona para mim, talvez para alguns médiums sim, mas para mim não é assim que funciona. Mas enfim, eu tinha muitas perturbações quando eu era mais nova e eu queria aprender a lidar com isso, né? Eu queria aprender a me defender, na verdade, tá? E, logicamente, queria a atribuição aí das outras coisas práticas também. Eu tinha uma fascinação pelo oculto desde quando eu era criança, né? Desde quando eu era novinha. E foi daí que partiu. Só que quando eu era novinha, o que que eu fazia, né? Que nem hoje em dia a gente vê o pessoal aí buscando tudo quanto é coisa para fazer pela internet, né? PDF, aí vai lá, acha uma magiazinha, acha uma mandinguinha lá e começa a fazer e faz de qualquer jeito e tal, e dá muito murro de faca, em ponta de faca, dá muita cabeçada. Eu passei por tudo isso, tá? Eu fiz muita besteira, eu fiz muita magia errada, inclusive magia errada depois de adulta, tá, gente? Acontece, né? Enfim, eu dei muito murro em ponta de faca. Tinha vezes que eu conseguia, tinha vezes que eu não conseguia, e aí eu ficava pensando, ai, mas será que não aconteceu? Porque não tinha que ser? Ah, será que aconteceu porque não sei o quê? Pois então, quando eu tinha lá uns 15 anos, que foi a época até que eu estava, né, estava aprendendo ali a jogar tarô, a mexer com as coisas, entendeu? Eu descobri esse bendito desse estado aí de gnose, né? E entendi por que alguns processos mágicos que eu fazia não davam certo, davam errado, por que algumas coisas que eu pedia davam certo e outras não, e principalmente por que algumas coisas davam errado, tá? Lógico que existem outros fatores incluídos, tá, gente? Hoje o que eu vou dar para vocês aqui é a palhinha principal, tá? Até para trazer esse conhecimento para vocês de uma maneira prática também para vocês, porque não é só em magia que a gente usa isso. Na verdade, quando a gente tem um bom estado de gnose aí nas coisas, isso é o que vai fazer a diferença entre a gente ter sucesso naquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar, nas coisas que a gente deseja alcançar ou que não vai ter sucesso, tá? Tem outros fatores também, tem fatores kármicos, tem fatores de merecimento aí, conforme ali e tal, mas vamos pegar aqui o básico, só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Estados alterados de consciência. O que são esses estados alterados de consciência? Bom, na Cabala a gente tem a seguinte explicação. A Cabala é um sistema que ela explica a criação do universo, a criação do mundo, tá? E aí, o que a Cabala explica para a gente? Ela explica que antes da gente ter a luz, né, o faça-se a luz, né, ou o Big Bang, vamos pegar o exemplo do Big Bang, a gente tinha um mar de nada referência aos Vedas, tá? Que eu estou dando para vocês. Que nos Vedas eles chamavam isso de Narayana, né? Que é o marzão lá de. Então a gente tinha um marzão de nada, um nothing, o Ain, né? Que a gente chama na Cabala isso de Ain, tá? Então a gente tem Ain, Ain Sof Aur,
né? Ain é o mar de nada, é o mundo completamente negativo, matematicamente a gente entende isso como -1, tá? Que é o que está antes do zero, tá? Aí nós temos Ein Sof, então Ein, né? Para vocês entenderem, a gente tem um nadinha lá, o mundo negativo que a gente não entende. Aí a gente tem Ein Sof, que vamos dizer que é o limite da luz manifesta, tá? E é Ein Sof Aur, tá? Na verdade, o Ein Sof, vamos dizer que é um estado ali entre ambos, né? Que o limite da luz, na verdade, ele está um pouquinho mais para baixo, tá ali em Sof Aur, tá? Pouco antes de chegar na primeira Sefirá, que seria Keter, tá? Então, como que se formou as coisas ali? Explicando para vocês de uma maneira meio matemática, para vocês entenderem. Então, a gente tinha nada lá, nada números negativos. Por quê? A gente não conhece, a gente não entende. -1, -2, -6. Aí, de repente, no meio desse nada, ali a gente começou a ter um burburinho, vamos dizer assim, da matéria escura, tá, gente? Que os cientistas chamam isso de matéria escura, né? O bóson de Higgs. Então, a gente tinha um marzão de bóson de Higgs, eles começaram a tritar ali. Então, vamos chamar esse Ein Sof ali de zero, tá? O zero é uma unicidade, perceberam isso? E é uma unicidade que não tem ciclo ali, um ciclo completo, mas inteiro dentro de si mesmo. Vamos dizer que tem um caos ali, que tem um burburinho, tá? E aí, a partir daquilo ali, faça-se a luz, né? A gente tem a explosão ali de algo que foi gerado a partir desse atrito que estava acontecendo ali. Então, não sei se vocês estão entendendo isso, tá? Keter, que é a primeira sefirá, representada também pelo número 1, está representando o quê? O estado mental de qualquer coisa antes que ela se torne algo, tá? Então, assim, gente, isso é uma coisa que vocês vão perceber que acontece até na nossa vida. Tudo que existe, um dia primeiro foi mental. Eu e você, um dia antes da gente existir, a gente foi mental. Mas de que forma? Na forma lá do desejo do nosso pai, da nossa mãe, quando eles nem se conheciam ainda. Ah, eu queria tanto conhecer uma pessoa assim, uma pessoa legal, né? E aí, de repente, um dia ele bateu o olho lá na sua mãe bateu o olho no seu pai, e a gente teve um burburinho, um atrito entre eles e bum, faça-se uma vida. Estão percebendo que não é diferente? Como diz lá o Kybalion, assim como está acima, está abaixo, tá? Então, para gerar vida, para montar esse quadro aqui atrás, um dia tudo foi ideia. Um dia estava na cabeça de alguém. Alguém imaginou, nossa, precisava fazer um treco na parede que desse para escrever, para dar aula, né? O que eu faço aqui? E aí, aquilo um dia foi mental, foi uma ideia, certo? Então, quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho uma vontade sozinha, isso é Keter, tá? Isso é o mental, isso é o ponto inicial ali, é o número 1, é a luz. Por isso que é representado uma luzinha lá na nossa cabeça toda vez que a gente pensa em alguma coisa, tá? E aí a gente vem a divisão das outras duas primeiras sefirás ali, que são as mais elevadas. Aí a gente vai ter ali Hokmah, que é a sabedoria, olha que coisa, né? Significa sabedoria, e Binah, que é a terceira sefirá, que significa o quê? A compreensão. Ó, só o nome dessas duas sefirás aqui já diz muito pra gente. Então, o Keter, a coroa, a primeira a gente tem uma unicidade, ou seja, a primeira a gente tem a vontade, a gente tem uma ideia. Quando a gente chega aqui em Hokmah, que é a segunda sefirá, o que a gente tem que ter, gente? O famoso tesão de fazer. Na verdade, é ali que a gente decide, que é decidido, se algo realmente vai acontecer, se algo realmente vai vingar a partir daquilo ali. É o emocional agindo, porque Keter está representando o mental, né? Está representando a vontade pura ali, o fogo. E o 2 de Hokmah está representando as águas ali, está representando essa fusão. Dando um exemplo básico para vocês, tá? Quando a gente acende uma
vela ou uma chaminha aqui, a gente vai ver na chama já a influência ali de Rockman acontecendo. O que Rockman está fazendo? Ele está criando atração entre os elementos e está criando repulsão. Na vela, você vai ver a chama mais quentinha embaixo, azulzinha, e a amarelinha em cima, que é menos quente, né? Um pouquinho mais distante, tá? E por que isso? Porque para que haja alguma coisa, eu preciso desse processo, eu preciso criar atração ou repulsão, porque é isso que vai decidir algo que vai acontecer e algo que não vai acontecer. Então, se eu não tenho desejo, ou seja, o desejo da união, estão entendendo? Da atração, aquilo não vai acontecer. Então, o 2, ele está ali fazendo o processo do quê? Quebrando a unicidade ali do número 1 do Keter e transformando isso numa dualidade, certo? Quero, não quero. Fica, vai. Tá dando para vocês entenderem? Como que a gente faz isso, gente, na nossa vida? Como que a gente toma a decisão de fazer alguma coisa? Exatamente, pelos nossos instintos, né? É esse tesão, é essa vontade que a gente não sabe de onde vem, aí que faz com que a gente decida fazer alguma coisa ou não. Mas isso tem que tocar o quê? Tem que tocar fundo o nosso sentimento, senão ela vai morrer ali que um Keter. Ela não vai passar de ser uma ideia, de uma vontade que veio de repente e foi embora. Então é Rockman que vai puxar aquilo, né, que vai criar atração para que aquilo aconteça, certo? Mesmo processo da gravidez lá, gente. Então, lá o Keter é o orgasmo, né? O Rockman é a união dos gametas, feminino e masculino, para poder gerar vida. E aí, o que começa a acontecer? Em Binah, a gente gera o quê? Compreensão. Por isso que Binah representa também, fractalmente, a primeira forma da natureza. Qual que é a primeira forma da natureza? Vocês vão dizer, é o triângulo. Sim, né? Vamos dizer que geometricamente sim, mas a primeira forma da natureza, a primeira forma de qualquer coisa que existe, gente, para a gente poder compreender, para a gente transformar aquilo em algo, vai precisar se transformar em quê? Informação, tá? Então, ideia, vontade, 2, atração, né? Que é justamente o desejo de fazer. Terceiro passo, transformar aquilo em informação, tá? Aqui a gente tem as 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o fogo aqui representando justamente essa vontade aí manifesta. O 2 fazendo o serviço aqui de mostrar que mais próximo da onde surgiu vai estar de um jeito e mais distante vai estar de um outro. E Binah justamente criando a forma aqui, dando a forma, a informação disso. A luz é uma informação, um comprimento de onda que vai chegar a vários locais aí, distância, vai chegar até o olho de vocês para poder ser decodificado. Ou seja, quando eu tenho um projeto, quando o cara estava montando essa lousa aqui, em 1900 Guaraná com Boi, ele primeiro fez um esboço do que seria a lousa, ou seja, ele transformou aquilo em informação. E mesmo que ele não tenha feito, ele teve que ter uma forma de poder explicar no local onde ele foi comprar lá madeira para fazer e tal, o que ele queria, tá? Então, sempre transforma aquilo no quê? Em informação, tá? Então, essa trindade que eu estou explicando aqui para vocês é a trindade principal de qualquer coisa que vá se formar na nossa vida, no mundo aqui material. Se você não tem essas 3 coisas aqui, essa trindadezinha bem feita, não é garantia de que teu processo, de que teu projeto, processo, o que quer que seja, vá dar certo, tá? Você tem que ter a mente forte, tem que sentir isso muito grande no teu coração, e aqui você precisa transformar isso em informação, tá? E é por isso que em processos mágicos a gente usa exatamente essa trindade aqui, tá? A gente concentra o nosso pensamento naquilo que a gente quer, a gente visualiza exatamente o que a gente quer, que é a ideia aqui, né, surgindo, então mental, a gente sente com a nossa emoção, que é Rockman,
e a gente transforma em informação, a gente escreve, não tem, né, aquela coisa de escrever, a gente fala, a gente recita uma oração, recita um mantra, tá? Então, essa trindade aqui. Só que aí, gente, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui nessa trindade, tá? Que, inclusive, eu indico vocês fazerem o meu curso de Cabala para explicar melhor para vocês, mas vamos lá. Aqui nessa trindade, quando a gente vê lá o sisteminha da Cabala, a gente tem uma outra sefirá aqui no meio que ela fica meio escondida. Ela é conhecida como a 11ª sefirá, sefirá 11, porque nós temos 10 dentro do sistema, sendo que a 10ª é Malkuth, né, que representa o mundo material que vivemos aqui. Então, essa sefirazinha que está lá em cima, que alguns chamam de o abismo, né, alguns falam aí, né, na literatura gnóstica mesmo, né, na literatura gnóstica aí, na literatura cristã, né, e tal, que o Lúcifer caiu por ali, né, para chegar aqui nos mundos inferiores, aqui que é onde a gente está vivendo, né. Essa sefirá se chama Dat, tá? E Dat está representando aí um conhecimento mais profundo ainda acerca dessa trindade aqui. Vamos dizer que essa trindade aqui, ela vai ter ali, né, imaginação, sentimento e compreensão, e conhecimento, né? Não, e compreensão, acho que é melhor para colocar aqui para vocês entenderem. Dat, na verdade, é que seria esse conhecimento, seria uma síntese dessas três aqui, onde a gente consegue vamos dizer assim, que um estado vamos dizer, superpower, para vocês entenderem melhor, desses três estadinhos aqui que a gente precisa, que são essenciais para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, seja fazer uma magiquinha, né, fazer aí uma magiazinha, seja fazer um projeto na nossa vida, tá? Aí vocês vão perguntar, mas Tati, por que Dati tem isso, né? O que seria esse Dati, esse abismo aí? Bom, gente, eu ainda estou na caminhada de estudar DAT, de entender DAT, porque entender DAT é entender a Deus, é entender a si mesmo, tá? Por isso até que a gente diz que é o abismo, né? É uma coisa assim que quando você começa a estudar, você não vai parar nunca mais, tá? Mas basicamente eu vou trazer para vocês um pouco da minha interpretação aqui para essa sefirá e a ligação dela ali com as outras três, tá? Bem simples, tá? Assim, vou tentar ser bem simples para vocês entenderem. Quando a gente está ali, lembra que quando a gente está em Rokhma, e Rokhma significa sabedoria, e Rokhma, né, 2, está fazendo ali a atração e repulsão de alguns objetos ali, e que está, né, fazendo essa ligação, criando atração para poder começar a desenvolver o desenvolvimento, né, ter ali o processo de desenvolvimento de alguma coisa ali, ele não está fazendo esse processo de atração, que até cientificamente falando, a gente tem ali a gravidade juntando, né, os caquinhos tal, e alguns acabam indo para fora, e aquilo não vai acabar se tornando alguma coisa? Pois bem, gente, falando lá agora um pouquinho de ciência, tá? Porque não tem como não relacionar uma coisa com a outra para exemplificar para vocês. Quem que é que faz a atribuição de massa aos objetos? Isso mesmo, a matéria escura. E a matéria escura, ela estava onde mesmo? Isso mesmo, ela estava ela estava lá em cima, ela estava né? Ela estava lá antes da gente, de tudo se manifestar, tá? Então, a matéria escura não é por acaso, né, que cientificamente ela é conhecida como o bóson de Higgs ou a partícula de Deus, tá? Então, DAT, gente, percebam que DAT é qual sefirá mesmo? A 11ª, que 11 numerologicamente também vai dar 2, tá? Então, tá dando para pegar um pouco o espírito da coisa, né, de como é profundo esse significado de Dat. O significado de Dat é o significado do primordial, do que vem antes até dessa própria unicidade.
É por isso que é uma coisa que a gente fala, né? E por isso que a Sefirah oculta, porque ela demanda estudo de uma vida toda, tá? Mas basicamente, quando a gente está ali num processo de gnose, de tentar atingir um estado de gnose, o que a gente visa chegar é não só ali na coroa, não só ali em Keter, né? Que é onde a gente desenvolve ali uma compreensão muito forte, única de todas as coisas e tal. A gente está tentando chegar nesse estado de unicidade tão elevado que vem até antes mesmo da manifestação de qualquer coisa. Olha que lindo, gente, tá? Bom, então vamos dizer que isso é mais ou menos aí o que seria, né, o conceito aí filosófico por trás desse estado de gnose, tá? E é por isso que quando a gente tem um estado de gnose bem feito, quando a gente consegue ali atingir as 3 sefirazinhas da trindade principal, e a gente, mais do que isso, consegue penetrar em Dat, ou seja, consegue entrar ali num conhecimento profundo que extrapola a razão, extrapola a compreensão, e que é primordial, e que é divino, né? Que é ali, a gente pode considerar isso como sendo a própria fé, é que a gente consegue manifestar verdadeiros milagres na nossa vida, gente, tá? Ai, Tati, eu não acredito nisso. Não tem problema. Você tá aí, o conhecimento tá aí. Se você quiser, você testa por você mesmo, tá? Então vamos lá, vamos entender agora quais são os métodos aí, quais são as formas de entrar nesse estado de gnose, tá, gente? Então vamos lá. Estado de gnose ou estado alterado de consciência, a gente tem várias formas de entrar por ele aí, né, de acessar ele. Pode ser, a gente tem duas principais, né, que são ali os métodos inibitórios e tem os métodos excitatórios, tá? Vocês vão ver que conforme eu for citando aqui, vocês vão lembrar aí de um monte de prática religiosa, né? Eu vou dar os exemplos aqui de práticas religiosas para vocês e de práticas aí de doutrinas também, de seitas, tá? Que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, tá? E que vocês podem observar isso na própria vida de vocês. Eu vou começar aqui nas maneiras de entrar no estado de gnose pelos métodos inibitórios, tá? Que inclusive são os mais conhecidos, tá? E vocês vão entender agora por que alguns monges aí, algumas pessoas fazem esses métodos aí que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então vamos lá, método inibitório. Então vamos começar falando aqui do esgotamento físico ou mental, tá? Um exemplo para vocês, né? O próprio exemplo da crucificação de Cristo, né? Dos 40 dias dele no deserto, né? Em que ele conversa com o diabo, né? Que tem aquela coisa do diabo aí, que vai ficar tentando ele, tal. Isso é um processo de gnose, tá? Quando você tem um esgotamento físico muito grande, já repararam que a gente fica num estado meio ao louco, assim, meio alterado mesmo, como se a gente estivesse entre mundos ali, fica até tudo meio nublado, assim, né? A gente não sabe se tá ali, se não tá, a memória fica meio turva, então, vocês vão perceber que você fica ali num estado que é realmente alterado da tua consciência, tá? Até quando você, às vezes, faz exercício físico demais e tal, se cansa demais. Vocês já repararam? Ai, tive visões, tive alucinações. Isso é um processo cerebral? É também, gente, mas não vamos, né, excluir aí a magnitude das experiências espirituais que são relatadas por várias pessoas no mundo todo quando a gente chega nesses estados aí, alterados de consciência, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Não é porque a ciência explica o processo cerebral que isso não aconteça de uma maneira mais sutil, de uma maneira psicológica e de uma maneira até mesmo energética, tá? Então, uma dos jeitos aí é isso, esgotamento físico e mental. Quando você trabalha, mas já repararam? Quando você se mata de trabalhar, você está desesperado para resolver um negócio no teu trabalho, você está com um prazo super apertado, e aí, de repente,
bum, vem uma ideia muito foda na sua cabeça. Do nada. Aí você sai cansado, sei lá, vai tomar um banho, aí no banho vem essa ideia, né? Geralmente no banho, né, gente? Que a água também é um condutor, né? Quem já assistiu aí Constantine, que o diga, tá? A água é um condutor muito bom para a gente também, né? Para esses momentos. Então, dando um exemplo aqui, fazendo essa alusão aí ao filme, essa brincadeira, para vocês entenderem, tá? O outro estado inibitório é justamente o da concentração. Então, o que é concentrar? A própria palavra já diz para a gente, eu estou concentrando em um lugar, estou concentrando a minha atenção em algum ponto, em algum objeto, tá? Então, você pode concentrar num ponto, né? A gente chama isso na yoga de yantra, geralmente, né? Você pode concentrar numa imagem, você pode concentrar na chama de uma vela, que eu particularmente gosto muito, né? Esse tipo de meditação é ótimo para quem é ansioso, para quem tem dificuldade, né, de focar num ponto só. Ou quando você está com hiperfoco num objetivo, que você não para de pensar naquilo dia e noite. Sim, gente, isso é um estado alterado de consciência. E tem até que tomar cuidado, porque já reparou que a gente começa a enlouquecer mesmo? Né? Quando a gente está muito hiperfocado numa coisa só e tal. Então, o ideal, no caso da concentração, é a gente se concentrar numa coisa, não que excite demais a nossa mente, mas que mantenha a gente no foco, para que com aquele objeto do qual a gente está se concentrando, a nossa mente se limpe, mantenha o foco somente naquilo e através dessa concentração, através ali daquele direcionamento, tudo fique limpo. É tipo limpar a casa mesmo, sabe? Você foca numa coisa só, fica ali concentrado naquilo, limpa tudo e dali você consegue entrar nesse estado alterado aí de consciência, né? De forma que você, muitas vezes, você cria uma unicidade com o objeto que está sendo ali observado, tá? E criar essa unicidade é um momento ali de você ver as coisas de uma outra uma forma que eu não consigo explicar para vocês, gente, mas é um conhecimento que você acessa, tá? Bom, meditação, a meditação, na verdade, nada mais é do que isso, né? A meditação, na verdade, pela yoga, né, para quem já estudou os 8 passos ali, né, para chegar na iluminação, vai perceber que a concentração, que é dhyana, ela vem antes da... Não, desculpa. A concentração tem um outro nome, que agora eu esqueci os 8 passos, tá, gente? Minha memória tá meio ruim. Mas eu vou pegar aqui, eu vou lembrar direitinho. Eu acho que é Pratyahara. Não, Pratyahara é a inibição dos sentidos. Mas tem os nomes lá certinhos e eu vou passar para vocês. Dhyana, na verdade, é a meditação, né, que antecede o Samadhi. Dharana, lembrei, que é a concentração. Então, a concentração você foca num ponto, né? E na realidade você acaba chegando em dhyana, que é a meditação propriamente dita, que é você estar quase se fundindo ali com o objeto, tá? Então, bem dizer, essas duas aqui caminham de mãos dadas, tá? Elas são muito parecidas. Parecidas não, né? Elas são um processo, né? Uma vem logo depois da outra, tá? Autoflagelo, gente, isso aí vocês já devem ter visto muito, né? Porque a gente tem os monges católicos lá que, né? Ai, eu vivia os sofrimentos das chagas de Cristo, eu me autoflagelei, né? Para poder encontrar a iluminação que Cristo alcançou, né? Passei por vários sofrimentos, aí a gente tem os mártires católicos, né? Aquela coisa toda. E a gente tem até os monges, né? Os monges Shaolin, por exemplo, que fazem treinamentos aí físicos extremamente potentes, extremamente restritivos também, que a gente também pode considerar, de certa forma, aí como uma autoflagelação, né? Fica aqui entre o esgotamento físico e mental, uma autoflagelação. E vocês já perceberam que coisas incríveis que essas pessoas fazem? E isso aí, gente, é estudado por tudo quanto é cientista do mundo inteiro. Que coisa, ó, você vai olhar os vídeos de monge Shaolin aí no YouTube, os caras fazendo ali, né, as coisas com os dedinhos só, e os faquires, né, do
Oriente, a gente sabe que Fakir faz coisas incríveis pelo autocontrole mental, e nem precisa ir muito longe, né, gente? Olha esses atletas olímpicos aí também, tá? É que eu tô fazendo um paralelo aqui com a questão do físico também, né? Então, se vocês repararem, tudo que eu tô falando aqui acaba envolvendo todas essas coisas, né? Tá envolvendo foco, tá envolvendo também essa coisa aí da gente concentrar a vontade, né? E de entrar num estado que é totalmente alterado aí da consciência, né? É o que faz ali ai meu Deus, os siddhas, lembrei, os siddhas indianos andarem sobre as brasas, sabe? Então, o autoflagelo, ele vai, querendo ou não, né? Na verdade, assim, para quem anda sobre as brasas, aí as coisas, eu não diria que é exatamente um autoflagelo, né? Ali é uma concentração mesmo, né? Munida de uma meditação muito forte, tá, gente? Mas eu estou usando alguns exemplos, porque, por exemplo, quando você está num treinamento para isso, né? Para chegar nesse nível de autocontrole da tua mente, você vai passar por um flagelo antes, tá? Vai ser difícil, né? A gente sabe que nada é fácil, né? Para você treinar, chegar nesse nível de concentração, tá? E sim, a dor, o medo, o autoflagelo, ele vai, né? Ele vai esgotar você psicologicamente também, mentalmente. Então, aqui a gente entra de novo, esgotamento físico, esgotamento mental, no caso, tá? Que faz com que a gente entre nesse estado alterado de consciência. E aí, lembram das visões místicas aí dos santos? Lembram das chagas, né, místicas que eles tiveram? Fica a dica, tá? Privação do sono. Bom, gente, isso aqui eu não preciso nem comentar com vocês, né? Isso aqui também vai entrar aqui dentro do âmbito de autoflagelo, tá? E privação do sono é isso, né? A gente parece um zumbi o dia todo, a gente parece que está entre mundos. E sim, gente, privação do sono facilita a concentração e a meditação, tá? A experiência própria dessa pessoa que vos fala aqui. Eu sempre tive muitos problemas com sono, muitos problemas aí com a insônia, e com o tempo, né, já vencida, eu comecei a usar isso para me ajudar em outros aspectos da minha vida. E sim, falta de sono acaba ajudando a gente a melhorar o nosso estado aí de concentração e de meditação, tá? Propicia. E é até interessante, né? Porque depois que eu comecei a fazer essas práticas, né? E eu fazia muita prática meditativa, até para lidar melhor com a minha ansiedade também, eu comecei a dormir melhor, tá? Então, também trazendo uma dica aí para vocês, tá? Ainda não tô 100%, eu não tô como eu gostaria, mas já melhorou muito, né? Bom, controle respiratório. O controle respiratório, ele entra muito ali na inibição dos sentidos, tá? Porque a gente está tentando ali controlar uma parte do nosso corpo que é totalmente autônoma, né? A nossa respiração é uma coisa que acontece naturalmente, né? Autonomamente. Então, quando você está ali naquele processo de entender a sua respiração e de ter um controle consciente sobre ela, isso sim vai também te gerar um estado alterado da tua mente. E não só porque você está tentando ali, que você está acompanhando uma coisa autônoma no teu corpo, mas porque o próprio processo de como você faz a tua respiração pode te levar a um estado aí de alteração da mente, que venha pelo método inibitório ou excitatório, tá? Isso aí são técnicas de yoga também, vai entrar ali no que a gente chama de pranayamas, né? Para quem estuda yoga, para quem estuda os 8 passos ali, né? E o pranayama, ele tem vários objetivos, né? Na verdade, o pranayama a gente pode colocar ele tanto no método inibitório quanto do excitatório, porque tem respirações, como por exemplo a bástrica, que ela excita, né? Ela vai criar ali um estado de alteração da consciência, mas de outra forma. E tem o próprio. Nossa, minha memória tá uma droga hoje, tá, gente? Não repara. Mas a gente vai ter o próprio processinho ali, né, do pranayama mais comum que tem lá, que agora eu esqueci o nome, mas assim que eu lembrar, que eu deixo na legenda, tá, gente? Os nomes das coisas que eu esqueci aqui. Que ali tem uma inibição, né? Inibe uma narina,
puxa com a outra e vai com a outra, puxa com a outra, um método repetitivo, e aí inibitório um pouquinho, e aí inibe aqui, inibe ali, até chegar no ponto aí que alguns siddhas, né, alguns yogis aí mais avançados conseguem até entrar num estado aí onde a respiração fica bem fraquinha, bem tênue, né? Às vezes até quase inibindo ali, né? Eles acabam influenciando em todos os processos do corpo, né? Deixando o corpo ali quase num estado ali de economia de energia, né? Economia de bateria, assim dizendo, que logicamente, né? Para você chegar aí, você já está num estado alterado de consciência, tá? E o jejum, né, gente? O jejum também é muito conhecido, tá? Principalmente nas doutrinas aí que pertencem ao cristianismo, né? Então usa-se muito jejum, tá? Privação aí da fome, né? Para se alcançar esse estado também. Porque sim, né, gente? Vamos combinar que quando a gente está com muita fome, a gente começa a ter umas alucinações, né? Começa a ver uns hambúrgueres ali na frente, né? Umas coisas se materializam, então, estado alterado da consciência, tá? Bom, esses são os inibitórios. Agora vamos falar dos excitatórios, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando de um bem polêmico, que é o orgasmo, tá? Gente, o estado, não preciso nem falar para vocês, né? Que, assim, acho que todo mundo aqui que já experimentou um orgasmo na vida sabe que a gente entra realmente num estado completamente alterado e divino da consciência, né? A gente vê anjinhos, a gente, nossa, né? Tanto é que tem um termo em francês que diz que é a pequena morte, né? La petite mort, né? Que faz com que a gente realmente saia um pouco ali do nosso corpo, tá? Sim, tem que ter muita, né, muita concentração para imagina, né? Você está lá no momento do ápice, você conseguir direcionar a tua energia para um ponto, para um foco, né, de alguma coisa que você quer. E é nisso que se baseia o Tantra, tá? Por exemplo, aí. Na verdade, não é que o Tantra pega só isso, tá, gente? Nem se baseia só nisso. O Tantra é todo o conjunto ali de práticas, né, espirituais que levam à iluminação também. Mas vamos dizer que até o que a gente chama de hermetismo, né, que é o casamento alquímico, né, que quando a gente está ali, né, no processo com alguém ali e chega ao orgasmo, vamos dizer que isso aí é uma das bases principais aí da prática do Tantra, tá? Não é a finalidade só, tá? Tantra é um conjunto de várias coisas, tá, gente? Estou deixando isso bem claro para não gerar preconceito aqui, até se tiver alguém aí que entenda melhor de Tantra e queira fazer um adendo aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá, gente? Eu adoro que faça isso, que traga mais conhecimento, né, ainda. Mas vamos dizer que o Tantra, ele tem uma das bases principais aí com isso, tá? É uma das partes aí que são muito importantes, né? Usar o orgasmo, a energia do orgasmo para causar o estado de gnose, causar o estado alterado da consciência. E não precisa ser só com uma pessoa, com um par, pode ser sozinho também, tá? Dando um exemplo aí para vocês. Música, gente, esse daqui é o meu preferido, tá? Eu uso muito do sono, né? Porque infelizmente é uma coisa que faz parte aí de mim, né? Enfim, como eu disse, já melhorou, não tem como usar o teu inimigo a teu favor, né? Mas o meu preferido mesmo é a música, tá? Eu brinco que as músicas me deixam drogada. Sim, eu sempre fui muito sensível para a música, desde quando eu era novinha, desde criança, né? E algumas músicas me provocavam esse estado alterado de consciência ainda quando eu era muito criança, tá? Eu lembro de ouvir música quando eu era novinha, de ficar cantando sozinha e fazer música. Se vocês perguntarem para minha irmã, ela vai contar para vocês as músicas que eu inventava. Enfim, e é por isso que a gente vê em tantas tribos aí, né, em tantas culturas, essa relação intrínseca com a música e com a dança, né, gente? Com a dança, com o giro, já vou falar desses três juntos, porque são métodos excitatórios aí que são muito usados, que nem nas cerimônias do Daime, a gente tem música, a gente tem roda,
né, para ali aumentar ali, né, esse estado alterado ali durante a cerimônia. A gente tem ali as cerimônias dos povos originários aí de vários índios, né, aqui do Brasil mesmo, eles se unem ali naquela roda e começam a cantar uma música repetitiva, num ritmo constante. Nos rituais de bruxaria natural, de bruxaria wicca, a gente tem o tambor ali tocando, né, ritualisticamente, e na própria recitação de mantras. Gente, mantra é palavra e música de maneira contínua e repetitiva, tá? Então, já vou pegar e mandar aqui com orações e mantras também. Por que vocês acham que a gente faz terço na religião católica? E, aliás, gente, a religião católica, hein? Vocês acham que aqui, ó, que eu vou falar, isso aqui é uma heresia para muita gente, mas a religião católica ela é tão macumbeira, né, gente? O que é uma missa se não um ritual, né? Então, quando você está lá no terço, uma bolinha atrás do outro, repetindo Ave Maria, cheia de graça, você está fazendo isso, você está entrando num estado alterado de consciência. E é por isso que o terço tem tantos dias, a oração, a novena, né? São 9 dias. Geralmente a gente faz ali com uma vela, por quê? Porque a vela, lembra? A vela é o ponto onde a gente pode concentrar. Então, vocês estão entendendo? Ó, duas formas de entrar em estado de gnose juntas ali acontecendo naquele momento, tá? Então, para dar um exemplo aqui para vocês também. Pintura e artesanato. Vocês já ouviram falar? Eu já vi isso nesses programas que tem aí, já ouvi isso da boca de um amigo meu tatuador também, né? Que quando eles estão ali imersos no trabalho, que quando eles estão ali desenhando, eles estão num estado completamente zen, completamente alterado da consciência, fora ali de todo o resto, de todos os problemas. Então, pintura, artesanato, arte em si, gente, a arte é um estado de gnose, tá? A hora que você está criando ali um momento, sabe, que você está naquele processo ali de concretização de um mundo que só existe na tua mente, é uma coisa muito profunda, muito forte, né? E olha, eu digo mais, tem um monge indiano que é muito conhecido, que agora me fugiu aqui, gente, eu sou uma negação para fazer vídeo por causa disso, porque eu sempre esqueço as coisas e depois eu tenho que ficar editando, e eu não tenho paciência nenhuma para editar, e aí fica essas coisas cagadas aqui no meio, mas vamos lá, deixa eu lembrar do nome dele, é o cara que escreveu a autobiografia de um yogi. Meu Deus do céu, gente, como eu posso ter esquecido o nome desse cara? Autobiografia de um yogi. Yogananda. Paramahansa Yogananda. O Yogananda, ele dizia que qualquer tipo de trabalho que a gente faça com concentração, totalmente imerso naquele processo, é uma meditação. Tá? Então, é o que eu digo para vocês. Tudo que a gente faz com muita concentração, que a gente está lá, e pode reparar como fica bem feito, né? Tá? Então, dando um exemplo aqui para vocês também. Esse é um outro método excitatório. A exaltação dos sentires, tá? Então, quando você entra num processo ali de medo, ou quando você entra num processo imenso de dor, ou de muito amor, você está entrando num estado alterado de consciência, tá? E isso pode ser feito de várias formas. Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de entrar por esse estado alterado de consciência, de muita emoção, de muito, muito amor, de muita, muita emoção, por música. Quando eu estou ali fazendo um processo que tem a música, é muito fácil para eu entrar nesse estado.
tá? Tem pessoas que vão entrar nesse estado por medo, né? Tinha um amigo meu de quando eu era mais nova, da minha adolescência, que ele gostava de fazer as coisas dessa forma, ele gostava de imaginar que tinha alguma coisa muito medonha ali acontecendo com ele, uma situação muito medonha, ficava preso dentro do quarto escuro, né? Que também é uma maneira ali de pratyahara, né? De privação dos sentidos, tá? Ficava no quarto escuro e ele imaginava que ele estava numa masmorra. Então ele se sentia tão mal, né? Se sentia tão ruim que acabava despertando esse estado nele. Gente, eu estou relatando isso aqui para vocês, mas eu não recomendo, tá? Tem que ter um psicológico muito forte para fazer isso. Esse meu amiguinho aí na época ele era meio doido, sabe? Muito provavelmente ele já sabia disso de outras vidas dele, né? Porque um adolescente, tão novinho para já ter conhecimento disso, né? Não que ele fizesse sozinho, né? Ele aprendeu com os livros também, mas para buscar isso e ter a grande fazer, ele já tinha, né? Alguma coisa com ele, mas eu não recomendo, tá? Porque tem que ter um psicológico muito forte para fazer esse tipo de coisa. Mas o pessoal aí, né, que curte um RPG, que curte uma fanfic, alguma coisa assim, pode, de repente, até ter uma certa facilidade. Então, tem isso também, tá? Se causar aí emoções que levem a um estado alterado de consciência. Eu, particularmente, prefiro me causar emoções boas, amor, sentimentos bons, tudo bem, às vezes rola uma tristeza, né, quando eu tô lá pedindo, ai meu Deus, não sei o que, rola uma tristeza também, mas eu recomendo realmente que seja, na verdade eu recomendo que vocês nem façam isso aqui, tá? Isso aqui tá a título de conhecimento. E utilização de substâncias psicotrópicas, que é outra coisa que eu não recomendo fazer sozinho e nem com quem não esteja completamente apto e preparado a ministrar essas substâncias a vocês, tá? Isso aqui eu nem preciso dar detalhes, né, gente? O daime aí, né, a ayahuasca, a própria utilização ritualística, né, da marihuana e de outros tipos de droga, né, que não são drogas sintéticas, tá, gente? Embora sintéticas também causem isso, às vezes até remédio, né, causa esse tipo de coisa. É uma outra forma da gente entrar num estado alterado da consciência, tá? Porém, não recomendo. Recomendo, se vocês forem fazer isso, fazerem com pessoas que realmente entendam muito e que sejam muito qualificadas, tá? Então, reparem que toda vez que tem esses elementos, que tem um estado de hipnose bem feito, seja conscientemente por você ou subconscientemente quando você faz um pedido, que vai garantir o sucesso daquilo que você quer. E, aliás, não é só pedido, tá, gente? É de atividade. É o que eu expliquei para vocês. Uma pessoa que está muito concentrada ali no trabalho dela, no projeto dela, no que ela está se propondo a fazer, é óbvio que aquilo vai ficar muito bem feito. Uma pessoa que já pensou muito tempo naquilo antes de fazer, né? Qualquer coisa que leve a gente a ter esse processo constante de repetição, de concentração da nossa energia numa coisa, vai garantir a bem-aventurança daquilo, tá? Vai garantir o sucesso daquilo, tá bom? Entendam que as 3 primeiras sefirás, que é onde tudo começa, tá? Não importa se foi para a feitura do universo ou se é para as coisas que a gente vai fazer aqui na Terra, expressando a nossa divindade, né? Porque criar e ser criativo é, como eu sempre digo, expressar a imagem e semelhança com o Criador, com a própria criação, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Mil perdões pela minha memoriazinha, que estava meio ruim hoje, tá? Pelos errinhos aí de português também, né? Se eu me atropelei com as palavras, que é muita informação. E é isso, dúvidas, coloquem aqui nos comentários e a gente vai se falando aí, tá bom? Dúvidas, sugestões, né? Acréscimos, tá? Fiquem à vontade. Um beijo enorme para vocês.